O Todinho está envolvida em mais um problema. Um homem identificado como Alexandre Ribeiro da Silva formalizou um registro policial no Rio de Janeiro, alegando que teria sido indevidamente associado a um golpe financeiro pela JoJo. Caraca, o que está acontecendo? Vamos saber mais com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, JoJo, para variar um pouco, metida em confusão. Qual é a confusão da vez? Para variar um pouco, é ótimo, né, Ana? De fato, a Jojo Todinho, Dona Jordana é aquela pessoa assim que Poxa, sempre que ela pode, ela se mete em uma confusão. É uma questão assim absurda, mas ela consegue fazer isso. Dessa vez, Ana, o que acontece? A Jojo, ela divulgou nas redes sociais o perfil de um homem que estaria cometendo aí um golpe financeiro. No entanto, o perfil da pessoa que ela expôs, que é o Alexandro, ele informa e ele foi à polícia, isso aconteceu, o registro de reclamação aconteceu em agosto, e ele disse que não, ele não cometeu nenhum tipo de crime financeiro, ele não é a pessoa que a Jojo estava expondo. Vou te pedir para trazer a coluna da Fábia Oliveira, a Fábia descobriu isso com exclusividade no Metrópolis, foi a primeira a publicar. E a matéria fala que o homem procura delegacia e acusa Jojo Todinho de calúnia e difamação. A coluna descobriu que um homem registrou um termo circunstanciado em agosto na delegacia de polícia de São Pedro da Aldeia, isso no Rio de Janeiro. Né? De acordo com a informação que a coluna traz, no documento que a coluna teve acesso, Alexandre relatou que no dia 26 de agosto, a influenciadora postou um story relatando que seu irmão teve um prejuízo financeiro após um golpe. Aí a matéria diz que a famosa expôs, então, o perfil no Facebook com a foto do autor da ação, mas de outro nome, como sendo responsável pelo delito. E, gente, isso é muito grave. A gente precisa, inclusive, ter muito cuidado sobre essas publicações e essas denúncias que são feitas. A Jojo Todinho é uma pessoa com milhões de seguidores. E toda vez que a gente fala da Jojo Todinho nas redes sociais e a sua influência, né, Ana, a gente lembra que é isso. A gente pode não gostar do conteúdo da Jojo, mas tem milhões de pessoas que estão lá. Ainda que algumas pessoas sejam compradas, fake, seja o indiano lá, sabe? Ainda assim, ela tem 29,7 milhões de pessoas seguindo só no Instagram, fora outras plataformas. Então, a gente não pode ignorar que essa pessoa ela fala para uma multidão. E fazer isso, né, ao expor esse nome de uma pessoa, a foto de uma pessoa, ela, inclusive, poderia ter promovido algo muito pior, sem a confirmação de que, de fato, essa pessoa foi que aplicou o golpe. E aí, continuando aqui, o Alexandre afirmou que o perfil não é seu e supôs que a imagem tenha sido subtraída do perfil da sua esposa e foi utilizada aí por um golpista. Só que a Jojo não confirmou de quem era o perfil. O rapaz disse que procurou Jojo Todinho pelo Instagram, relatando o ocorrido. Após isso, a famosa teria excluído o story e postado outro, explicando a seus milhões de seguidores que deletou o vídeo por orientação e que o fato estava sendo apurado. Na delegacia, Alexandre narrou que descobriu que a acusação também havia sido postada no TikTok, reunindo muitos comentários e compartilhamentos. Garantiu que o vídeo teve grande alcance, dando projeção à acusação falsa. Declarado como vítima, o homem afirmou que na delegacia ter desejo de representar criminalmente, gente, eu estou lendo uma bagunça hoje, minha mente está muito confusa, de ter o desejo de representar criminalmente contra a Jojo Todinho pelos crimes de calúnia e difamação. Ele apresentou na oportunidade um pendrive com a documentação do episódio, então ele guardou todos os prints. Também tem uma manifestação do Ministério Público. No dia 9/10, o Ministério Público do Rio de Janeiro expôs que os dois supostos crimes contra a honra possuem natureza privada, de modo que a vítima tem um prazo de 6 meses para ajuizar uma queixa-crime contra a influenciadora. Então, a gente prevê aí que pode ser mais um processo para Jojo Todinho. Até então, a coluna não identificou se esse processo já deu andamento. Eu também procurei o processo e não identifiquei também, não tem nenhum processo ainda em nome de Alexandre contra a Jojo Todinho.
Então, a gente vai esperar que o judiciário, né, que o Alexandre tenha a sua segurança jurídica. Talvez agora ele deve ter procurado advogado, deve estar verificando aí a documentação. Talvez com essa repercussão que está acontecendo agora, ele venha a fazer, né, a ingressar com esse processo, e é possível que a Jojo tenha que responder mais uma ação na justiça. Não vai ser a primeira, e não é a primeira e não vai ser a última, inclusive pelo comportamento da Jojo. E me desculpa, Jordana, ter que falar isso. A Jojo tem um comportamento explosivo, a Jojo consegue brigar na faculdade, inclusive saiu da faculdade, ela não chegou a ser expulsa, ela saiu da faculdade de direito depois de uma briga. Não sei se você viu, Ana, mas a gente já falou sobre isso. Ela brigou na faculdade a ponto do processo e parar na delegacia. Os alunos, os colegas dela deram queixa contra ela. Então, assim, o pessoal está dizendo que Jojo é colérica. Eu acho que Jojo é uma pessoa que precisa, de fato, de terapia. E aí, eu vou dar uma passada de pano para Jojo, sim, vou, porque, assim, a Jojo, por mais que ela seja uma pessoa que se diz de direita, seja uma pessoa extremamente complicada, de pensamento muito, muito conflitante com toda a sua realidade, Jojo não deixa de ser uma mulher preta, que vem de comunidade, que muitas vezes, para ser ouvida, precisa gritar. Né? Então, tem toda uma dinâmica ali por trás da Jojo todinho. Então, aí as mulheres pretas que se impõem, geralmente, são chamadas mesmo de barraqueira, são chamadas de sem classe, tem toda uma imagem de controle ali por trás. Só que, nesse caso da Jojo especificamente, ela utiliza dessa tal personalidade forte, que para mim é muito mais sobre falta de educação, e ela se apropria de uma personagem para dizer que, ai, não, mas eu sou assim mesmo, eu falo desse jeito mesmo. Acaba ganhando visibilidade com isso, acaba ganhando dinheiro com isso, e ela levou para a vida, ela entendeu que faz sucesso fazer isso, só que não dá para ser assim em todos os momentos, não dá para levar tudo dessa forma, ferro e fogo. E a gente espera, de fato, que essa ação, né, mais uma ação que possivelmente vai vir aí, traga a Jojo uma serenidade que ela não aprendeu ainda a ter. Tenta, quem sabe, né, mexendo no bolso, ela tem essa serenidade, ela tente entender melhor as formas que acontecem, porque você não pode sair denunciando absolutamente tudo nas suas redes com milhões de seguidores, sem prever que essa pessoa, inclusive acusada, pode ser, inclusive, uma pessoa inocente. Ela podia relatar o que o irmão sofreu, mas sem expor o perfil. Ela tem advogados, ela tem todos os mecanismos para correr atrás disso. É bem difícil o que a Jojo faz, mas a gente espera aí a decisão da justiça, que deve acontecer, porque esse rapaz, ele reafirma que ele tem interesse em acessar a justiça. E um detalhe, tá, Ana? Ele podia também tentar surfar na visibilidade sobre o caso. Aparentemente, ele não foi identificado pelos portais de notícias, ele não deu entrevista sobre isso, ele está se mantendo mais reservado até então. Então, a gente vai esperar o que vai acontecer com o Alexandro. É isso, Ana. Dai, eu super entendo, né, quando você diz, poxa, a pessoa tem que gritar para ser ouvida, mas a Jojo já se meteu em tantas confusões, né, e ela ainda não entendeu que ela precisa botar um pouquinho o pé no freio, né. Eu também consigo entender que possa ter sido um erro, né, no afã do momento dela ali. Agora, que ele tá no direito dele, né, de processar, ele tá. Porque essa é a questão. E é por isso que eu venho falando bastante disso, né, da gente considerar influenciador como uma profissão. E as pessoas muitas vezes ficam até ofendidas com isso. Como assim? Isso não é profissão e tal. É uma função da comunicação, que movimenta dinheiro, que tem publi, que tem contrato, que tem empregos associados e que tem um impacto social. Então, quando a gente considera isso, considera esse trabalho de comunicação do influenciador, eu estou considerando que ele precisa ser, ao mesmo tempo, reconhecido e regulamentado. Porque tem um impacto muito grande. Qualquer coisinha que ela falar gera toda uma série de consequências que podem ser gravíssimas. Eu fiquei pensando, enquanto você contava a história, Dai,
É de um caso antigo já, de uma mulher que foi linchada pelas pessoas na rua porque postaram foto dela lá e falaram que ela, não lembro, nem lembro qual que era a acusação lá, que ela tinha feito alguma coisa terrível lá e as pessoas foram lá e lincharam a mulher. É sequestro de Acontece crianças. É a sequestro de crianças. Desculpe, Ana, isso, a Fabiane de Jesus, ela foi linchada no Guarujá. É um caso bem emblemático. Para mim, é uma das primeiras fake news que a gente Exatamente. possui. Exatamente, assim. E é uma coisa que a gente precisa ter em conta, sabe? Se a gente tem pessoas que assumem um papel de comunicação tão intenso ao ponto, né, de ter altos contratos de publicidade por conta desse alcance, desse espaço de comunicação muito grande que eles têm, também tem que ter uma responsabilidade associada, que é pensar 1000 vezes antes de postar alguma coisa. Não dá para postar alguma coisa muito no calor do momento ali, porque o risco que ela causa para a sociedade e para as pessoas envolvidas ali é muito grande. Né? Então, enfim, espero que tenha uma resolução boa, que a justiça possa ouvir o caso, né, e considerar quais foram as consequências, né, dessa postagem para esse cara. E que a gente possa, acima de tudo, que a gente possa considerar cada vez mais o trabalho eu fico até envergonhada de falar de influência, sabe? Porque o termo é horrível, né? Influência. Parece que é um elogio para a pessoa. Não é, é uma posição de comunicação individual que tem um alcance muito grande em redes sociais. É isso. E a gente possa considerar essa posição de influência como uma posição que se gera muito dinheiro, movimenta muito dinheiro, também tem que movimentar muita responsabilidade, tem que agregar muita responsabilidade também. E a Jojo está exatamente nessa posição aí, né? É isso, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos. Opa! Ficamos. Eu não vou embora. Eu vou dar um recadinho antes, um recadinho especialíssimo, inclusive. Vou até tirar a trilha aqui, ó, pra vir aqui falar. Um recadinho diferente hoje. Eu queria falar pra vocês, ó, eu vou fazer um unboxing nesse corte, tá? Olha o que eu recebi da Vero. Certo? Olha a embalagem, o jeitinho que veio. Esse aqui é o Spiced Rum. Ó, tá até embaladinho, hein? Eu só abri a caixinha, vamos lá. Ele vem, olha que bonito, numa garrafa. Este é o café novíssimo da Vero. Tá saindo agora, tá sendo lançado hoje. E se vocês usarem o nosso cupom, vocês têm frete grátis para receber esse café aqui. No próximo corte eu abro ele para sentir o cheiro. Eu vou fazer um unboxing aos poucos desse café aqui nessa live. Fica aí a recomendação. A Vero já é um serviço que vocês conhecem, é um serviço de assinatura de cafés. Eles vêm na sua casa todo mês. É uma praticidade enorme. Usando o nosso cupom você tem desconto na assinatura mensal, tem brindes na assinatura anual ou tem 10% de desconto nos produtos da lojinha. Fica aí a dica aí de novo. Usando o cupom Meteoro, vocês podem comprar o Spiced Rum que está sendo lançado hoje e receber frete grátis aí, fica a dica. Vamos lá, chat, a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Ó o barulhinho.